Olá, muito boa tarde. O programa da Igreja Católica chega à sua companhia num dia em que lhe propomos analisar temáticas relacionadas com a sua doutrina social. É o que faremos no diálogo com José Cordeiro, da Caritas Portuguesa, com quem falaremos daqui a pouco. Antes, espaço para notícias sobre acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. A Igreja Católica quer ajudar a informar e a acolher quem se vê obrigado a emigrar. Essa foi uma das conclusões do encontro de agentes sociopastorais das migrações. Na mensagem que escreveu para o Dia do Migrante e do Refugiado, o Papa Bento XVI afirma que antes do direito a emigrar, há que reafirmar o direito a não emigrar, isto é, a ter condições para permanecer na própria terra. Uma frase que deu mote para uma reflexão entre agentes sociopastorais das migrações sobre a situação portuguesa. Efetivamente, é um direito da liberdade humana as pessoas poderem circular, agora não pelas razões que estão a acontecer em Portugal. As pessoas estão a emigrar porque, infelizmente, o nosso país não está a dar as condições de vida que eram expectáveis a muitas pessoas que, não recorrendo à procura de sobrevivência noutros países, põem em risco a sua própria subsistência no seu país. É difícil quantificar as saídas de Portugal, mas foi notório um crescimento muito acentuado das comunidades de portugueses no estrangeiro. Os responsáveis pelas missões católicas nos vários países da Europa falam que o número de pessoas, no mínimo, duplicou nas comunidades. Nós temos um exemplo de uma comunidade na Suíça que, no início de janeiro de 2012, frequentavam a Eucaristia pouco mais de 400 pessoas, e no final de novembro estavam a frequentar mais de 1.300 pessoas. Portanto, e gente que tinha ido de Portugal nessa altura. Portanto, não foi gente que se mudou dentro da Suíça, mas foi gente que foi de Portugal. Portanto, nós temos nas comunidades um aumento exponencial. Algumas comunidades triplicaram, algumas duplicaram o número, e tudo isto cria muitos desafios. Desafios com que os responsáveis pelas missões católicas lidam também agora em novos países no Médio Oriente e África, onde a imigração portuguesa tem crescido bastante. Já no país vizinho, o número de imigrantes portugueses não teve um aumento significativo. Talvez porque a situação social e económica dos espanhóis não seja também muito favorável, fazendo com que cada vez mais espanhóis tenham de recorrer à Caritas para sobreviver. El perfil ha cambiado. Es cierto que el perfil ha cambiado a medida que la crisis ha ido creciendo y el desempleo se ha hecho más largo para las personas. Es cierto que tenemos más españoles. Generalmente atendíamos población migrante y dentro de la población migrante los que están en situación irregular. Ahora atendemos familias españolas también, muchos jóvenes, muchas mujeres, familias monoparentales con cargas familiares. El perfil ha cambiado algo, quizá porque lleva siendo una crisis larga y lo va a ser más. As perspectivas em Portugal são igualmente desanimadoras e entre as soluções sugeridas para reverter esta situação e a consequente saída do país de muitos portugueses está a requalificação das licenciaturas de forma a facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Que lhe fossem proporcionadas formações de requalificação, não digo de novas licenciaturas, mas de adaptação, de reestruturação de cursos feitos, para que não fosse perdido o capital de aprendizagem que tiveram. Isso pode ser feito desde já, mas parece que neste país a lógica tem sido apenas o pensar-se o déficit e as medidas de austeridade para chegar a atingir esse desidrato. O papel do Estado é assim determinante para a mudança do paradigma atual e por isso deve assumir a responsabilidade e apresentar medidas concretas para melhorar a situação social em que o país vive.
os Estados, e particularmente estamos a falar do caso do Estado português, têm obrigatoriedade, e é por isso que recebe impostos, e é por isso que o que gera é o dinheiro das pessoas, portanto, da comunidade, não é o dinheiro próprio de quem lá está no governo, é o dinheiro da comunidade. Por isso, a missão deles, a obrigatoriedade deles, é criar as condições necessárias para que as pessoas no país possam construir uma vida digna, com o mínimo de dignidade de pessoas, e nós, como cristãos, para que se possam realizar plenamente como pessoas e como filhos de Deus. Neste encontro, o Estado esteve representado pela chefe de gabinete do secretário de Estado das Comunidades. Uma presença que pretendeu reforçar a importância dos agentes sociopastorais no apoio aos portugueses dentro e fora do país. Quanto ao Estado, ficou a garantia que o incentivo à imigração não é, nem nunca foi, uma hipótese. O Governo não incentiva, assim como nenhuma estrutura em Portugal, incentiva os portugueses a emigrarem, porque queremos, sobretudo, que eles sejam felizes em Portugal. Que haja empregos em Portugal para todos os portugueses que queiram aqui ficar. Simplesmente a conjuntura, circunstancialmente, não há emprego para toda a gente e, portanto, tornou-se uma inevitabilidade a imigração, mas não é da parte do Governo, tanto quanto sei, não há qualquer intenção de promover a imigração. Queremos que as pessoas sejam felizes aqui. O encontro de agentes sociopastorais das migrações, promovido pela Obra Católica Portuguesa de Migrações, em parceria com a Cáritas Portuguesa e a agência Eclésia, comemora em Portugal o 99º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que a Igreja Católica assinalou no passado domingo. E agora mostramos-lhe os números da imigração. Nos últimos 2 anos, o número de portugueses a emigrar aumentou e chegou a níveis comparáveis aos anos 60. Segundo dados do Eurostat, mais de 1/3 dos cidadãos não nacionais que vivem na União Europeia são de outro Estado-membro. Portugal é o 4º país de onde partem mais imigrantes para o continente. Não havendo muitas estatísticas, nem muitos dados estatísticos sobre isto, existem os suficientes para percebermos que estamos a tratar com realidades complexas, com questões que não são simples de resolver nem sequer para os próprios indivíduos. Não podemos generalizar, não podemos dizer que todos os jovens têm vontade e têm necessidade de sair. Não podemos generalizar e dizer que todos os jovens vão encontrar um bom emprego lá fora. Depende de muitas circunstâncias. Os números da imigração não são precisos, mas há dados que podem ajudar a perceber que a imigração portuguesa não para de aumentar. De janeiro a outubro de 2012, aumentou em 50% o número de euros em milhões que entrou em Portugal e também aumentou em 57% no mesmo período o que nos foi enviado da Alemanha. Portanto, a imigração é nova, a imigração é significativa e as remessas que chegam a Portugal vêm apanhar valores iguais ao do fim do decénio de 90. A mobilidade é desde sempre uma característica do povo português que ao longo do tempo sempre teve um grande número de imigrantes espalhados pelo mundo. Atualmente, e dada a situação económica do país, esse número volta a crescer e atinge pessoas de todas as idades e formações. Muitas vezes tem havido aquele comentário de dizer que regressamos à emigração dos anos 60, o que não é verdade. Nós não sabemos se quem sai são sobretudo desempregados ou não. Há muitos desempregados que saem, mas há muitos que não saem, e há muitos empregados que também vão saindo porque preferem melhores empregos. O futuro económico do país é incerto e a insatisfação laboral dos portugueses é aproveitada por muitas entidades que, sediadas noutros países, procuram e valorizam as qualidades técnicas dos portugueses. Notícias que estão em atualização permanente no portal de informação religiosa em agência.eclesia.pt. Agora a análise a temáticas da doutrina social. Está hoje connosco José Cordeiro para esta análise a temáticas da doutrina social da Igreja. Muito obrigado por estar neste programa. Perguntava-lhe antes de mais, na sua opinião, que relevância têm
a doutrina social da Igreja, no tempo atual, no tempo em que vivemos, onde as questões da sociedade se colocam com alguma emergência? Primeiro que tudo, deixe-me cumprimentá-lo também e agradecer o convite que foi dirigido. Com gosto. Em relação à questão, quer dizer, há quem fale, inclusivamente, que estes tempos tão conturbados e tão difíceis que estamos a viver são um pouco uma nova ordem social e uma nova necessidade de repensar a sociedade onde estamos inseridos. E nada mais e nada melhor que olhar pelo menos para a história recente e ver quando é que na nossa vida houve momentos parecidos com esse e a resposta que a Igreja deu, nomeadamente através, seja do Concílio Vaticano II, seja inclusivamente com a elaboração do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que no fundo vem compendiar aquilo que é, de facto, a doutrina social da Igreja para os assuntos sociais. Portanto, estamos a viver momentos conturbados, são evidentes para toda a gente e há, de facto, questões que, apesar de estarem latentes na sociedade portuguesa, de um momento para o outro nós temos necessidade de recorrer à doutrina social da Igreja, inclusive para encontrarmos esperança, para encontrarmos fé, inclusive para encontrarmos respostas para as dificuldades. Encontrarmos soluções também na minha perspectiva, é aqui que nós podemos encontrar soluções. Soluções políticas, económicas? Soluções políticas, económicas, sociais, humanas, e por aí fora. E vejamos algumas dessas soluções, então, dessas pistas apontadas pela doutrina social da Igreja. José Cordeiro, para esta análise, para escolher, enfim, diante da necessidade de ter de escolher algumas temáticas das muitas que o compêndio apresenta, escolheu o diálogo. Porquê? Primeiro, portanto, o Concílio Vaticano II é uma marca pelo diálogo e é uma marca fundamental para a implementação e ele próprio foi um concílio de diálogo e dialogante. Depois, tendo em consideração a situação em que nos encontramos, no fervilhar mediático em que as pessoas opinam e há opiniões para tudo e muitas vezes as opiniões não são confrontadas. Acontece muitas vezes que radicalizam-se as opiniões e nunca são postas em confronto. Eu escolhi fundamentalmente o diálogo porque o diálogo é fundamental para o encontro e fundamentalmente para as relações humanas. Sem diálogo não há relações humanas possíveis, nem relações humanas sustentáveis. E o diálogo é sempre difícil quando no outro temos o antagónico. Há um autor, um filósofo, que neste caso até é insuspeito para a doutrina cristã e para a doutrina católica, que é Aristóteles, que dizia que quem discorda de mim, alguma razão lhe assiste. É na doutrina social da Igreja também que eu encontro resposta para isso. Eu tenho que dialogar com o outro, eu tenho que procurar as razões que o outro tem para estar em confronto comigo. Portanto, é nessa perspectiva, fundamentalmente, que eu entendo que o diálogo hoje é fundamental o diálogo na concertação social, é fundamental o diálogo entre as pessoas, é fundamental o diálogo entre os ativos e os aposentados, é fundamental o diálogo entre os pais e os filhos, ou seja, o diálogo é de facto o renascer de uma nova esperança, porque é nesta procura constante e neste diálogo constante em tentar perceber o que é que o outro precisa que nós podemos encontrar caminhos, porque se me fico unicamente pelo caminho que eu entendo ser o melhor, posso ir contra o outro. Com muita probabilidade. E aqui a ideia do diálogo é não ir contra o outro, mas ir com o outro e ambos à procura de caminhos e destinos. E por isso recordo a esse propósito o número 43 deste Compêndio da Doutrina Social da Igreja, onde se afirma, e segundo o ensinamento conciliar, o nosso respeito e amor devem estender-se também àqueles que pensam ou atuam de modo diferente de nós em matéria social, política ou até religiosa. Esta é uma mensagem dirigida, em primeiro lugar, para o interior da Igreja, acredito. É dirigida para o interior da Igreja e é dirigida para o exterior da Igreja também, porque o exterior da Igreja também é um elemento de diálogo, ou seja, o interior da Igreja também tem que dialogar com o exterior. Portanto, e eu penso que é tão transversal que não podemos excluir uma das partes, ou seja, também nós sabemos que o Concílio Vaticano II foi muito importante para o diálogo interior na Igreja, mas também foi fundamental e foi fundante para um diálogo constante com o exterior da Igreja. E daí a necessidade de um diálogo constante, inclusivamente com posições antagónicas, com posições políticas, com posições sociais, com posições até humanas diferentes e diferenciadas. Mas esse diálogo é fundamental para encontrar pontos, para encontrar... Diálogo que se sustenta numa rede de relações verdadeiras e sinceras com os seus semelhantes é também a proposta da doutrina social da Igreja?
E aqui está a dificuldade? Com isso está uma das grandes dificuldades e é por isso que essa dificuldade só é ultrapassada se de facto nós insistirmos e se nós abdicarmos muitas vezes de algumas convicções que temos, muitas vezes mais por teimosia e muitas vezes e outras vezes pouco refletidas, e aí é importante de facto eu conhecer o outro, eu procurar no outro essa procura e essa constante de encontro. O diálogo surge assim como um tema da doutrina social da Igreja, na sua opinião? Sim, fundante, independentemente das características que atravessam toda a ideia de justiça, toda a ideia de verdade, toda a ideia de fé, etc. Mas no que toca ao diálogo e no que toca ao bem-estar social, o diálogo, na minha perspectiva, é fundante e fundamental para uma sociedade que busca e procura o bem comum. É fundante. E é nessa perspectiva que um outro tema que eu gostaria também de ver salientado é que através, só há diálogo também, se houver solidariedade. Ou seja, é um tema importante também, que nessa perspectiva, que quer o tema do diálogo, quer o tema, por exemplo, da solidariedade, implica uma coisa fundamental para todo o cristão, que é o princípio, entre outros, o princípio da gratuitidade. Ou seja, eu não posso ir dialogar à espera de vencer, eu não posso ir a dialogar à espera de ganhar, eu não posso entregar-me aos outros à espera de receber, eu tenho que me entregar aos outros à espera de dar. Portanto, esse princípio da gratuitidade e da dádiva do cristão é fundamental, que, como sabemos, Cristo levou ao extremo e deu, inclusivamente, a vida pelos outros. Portanto, esse dom da gratuitidade é uma obrigação de todo cristão. Portanto, e nessa perspectiva que eu entendo que, a par também da questão e do princípio fundamental do diálogo, também o princípio fundamental da solidariedade são fundantes nesta área, em conjugação, evidentemente, com todos os outros princípios. E ao apresentar esse princípio e essa temática da solidariedade, do compêndio da doutrina social da Igreja, apresentam desde logo a solidariedade entre trabalhadores. Sim, é um tema que eu gostaria de tratar com alguma acuidade, mas permita-me fazer um enquadramento, porque hoje o problema da solidariedade põe-se também, evidentemente, põe-se entre trabalhadores, mas põe-se hoje com alguma acuidade no que toca, por exemplo, à solidariedade intergeracional. Hoje, quando estamos a falar de aposentações, quando estamos a falar de reformas, ou quando estamos a falar de pessoas que estão a receber a sua reforma, e que muitas vezes as pessoas dizem eu contribuí e agora não tenho, as pessoas têm que, e todos nós temos que meditar nisto. Ou seja, há nas nossas contribuições o princípio fundante da nossa segurança social, por exemplo, que é o princípio da solidariedade intergeracional. O nosso princípio está baseado em que quem está a trabalhar desconta para quem já está aposentado e não há um sistema básico do aforro. Eu não estou a aforrar para mim, quando chegar o fim da minha vida eu recebo. Não, é as gerações que vão interagindo e solidariamente vão contribuindo para que todos recebam e que todos tenham um fim de vida aceitável. É este princípio que muitas vezes está a ser posto em causa. E está a ser posto em causa também por falta de diálogo intergeracional. Também que existem. Exatamente, mas para esses equilíbrios demográficos nós temos que ter em consideração que também esses desequilíbrios advêm de muitos problemas relacionados com o diálogo intergeracional. Ou seja, é culpa de alguma geração os desequilíbrios demográficos, independentemente daí. Portanto, são muitos assuntos que têm que ser trazidos para cima da mesa. Voltando então à questão sobre a solidariedade entre trabalhadores. A doutrina social da Igreja, nomeadamente o compêndio e nomeadamente o parágrafo que acabou de ler, é claro. A solidariedade entre trabalhadores manifesta-se nos sindicatos. É SIC. Portanto, diz mas isso, será a instância exclusiva da manifestação? Não diz como exclusiva, mas diz que é necessária e em sociedade é inultrapassável que assim seja. Portanto, é nessa perspectiva que eu entendo que é importante não desvalorizar o trabalho dos sindicatos, não desvalorizar o trabalho dos trabalhadores em prol do sindicalismo, e é importante também ter em consideração que também diz a doutrina social da Igreja que o sindicalismo não deve ser entendido como uma luta de classes, mas deve ser entendido como uma procura do bem comum. Ora, são um fator construtivo da ordem social, diz. Da ordem social e também continuando dizendo que não deve ser entendido como uma luta de classes ou de uma classe contra outra classe. Daí que, mais uma vez, até dentro do modelo e do momento de solidariedade sindical,
sindical, é importante também o diálogo. O diálogo com quem? Com as outras partes, o diálogo com as entidades patronais, o diálogo com os governos, o diálogo com todos os outros envolventes. Temos sempre em consideração, se me permite, que o fim último do trabalho dos sindicatos deve estar vocacionado e orientado para um bem justo e para o bem comum. Tendo em consideração, fundamentalmente, que hoje, também a doutrina social da Igreja e o compêndio diz, hoje estamos necessitados de novas formas de solidariedade. Estamos necessitados de nova forma de solidariedade, porque de facto temos, e isso é evidente, temos milhares de pessoas desempregadas, temos milhares de pessoas com contratos atípicos, com contratos desestruturados, e aí é importante, mais uma vez, também por isso não serão necessárias novas formas de sindicalismo? Ou seja, também o próprio sindicalismo deve-se renovar, e a doutrina social da Igreja também aponta para isso, que deve atender às novas formas emergentes, seja da globalização, seja diz-nos mesmo isso, o problema da globalização, o problema da deslocalização de empresas, os trabalhos sazonais, etc. Portanto, está atualíssima no que toca às questões emergentes do trabalho. Portanto, e essa solidariedade e esses mecanismos de solidariedade têm que ser repensados. E, fundamentalmente, há um tema do qual nós não nos podemos esquecer. É que o direito é um trabalho e é um direito eu poder exercer esse direito. E é muitas vezes no exercício desse direito que eu tenho que há muitas formas e muita inovação que tem que ser feita no movimento sindical, por exemplo. Temas, de facto, com uma atualidade crescente nos tempos atuais, que nós analisámos nesta rubrica sobre a doutrina social da Igreja, que voltaremos de hoje a 8 dias. Muito obrigado eu que agradeço, por ter estado neste programa. Obrigado. Uma temática que volta de hoje a 8 dias. Amanhã apresentamos-lhe outros temas da atualidade religiosa. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.